Olá e bem-vindos mais uma vez ao meu canal e a esse quarto capítulo da minha história, como eu trouxe meu filho do autismo severo para o autismo mais leve. E é justamente isso que eu fiquei de contar, o que caracterizou o autismo severo do meu filho. Será que era mesmo autismo severo? E era, e é isso que eu vou contar hoje. Em primeiro lugar, eu quero dizer que de todas as características, os sintomas do autismo, o Edinho tinha todas. Eu vou contar algumas, as que são mais frequentes na maioria das crianças que têm um transtorno do espectro do autismo. Em primeiro lugar, o Edinho não ouvia nada, não ouvia comandos, não obedecia. E isso, para quem tem uma criança pequena, sabe que é um sinal de que alguma coisa não vai bem. Porque a criança pequena, ela geralmente reage ao que o cuidador, o pai, a mãe, principalmente, dizem para ela. E isso era até perigoso, porque se eu falasse, Edinho, cuidado, ele também não reagia. Eu chamava, ele não vinha. Eu pedia uma coisa, ele não ouvia. Era como se eu não existisse. Ele não falava. Por volta dos 11 meses, ele falava algumas palavrinhas como tchau, que em holandês é dar, é relativamente fácil, e ele fazia o gesto também, dar, né, tchau, falava bola, ele gostava muito de bola, e uma tentativa de falar mamãe, mama, ma, e depois ele perdeu tudo isso. Na época eu não sabia que isso era uma regressão, uma estagnação, na verdade, né, da comunicação verbal. Então, na minha cabeça, ele tinha começado a falar e, de repente, não queria mais falar. Né? De repente, uns meses depois, por volta de 1 ano e meio, e não falar era um sinal muito grave de que tinha realmente alguma coisa bem diferente com ele. Ele não apontava, e a gente sabe que apontar é tão importante no desenvolvimento de uma criança sem autismo, uma criança típica, porque a expressão da atenção compartilhada, a criança quer uma coisa ou ela quer chamar a nossa atenção, a atenção do adulto, e ela aponta. E o Edinho nunca apontava. O que ele fazia sim era usar o meu braço, o braço de quem estivesse perto dele, como extensão do braço, do seu próprio braço. Né? No caso, se ele quisesse um biscoito, alguma coisa na cozinha, ele me puxava pelo braço, ele jogava o meu braço para o alto em direção do armário, ele sabia onde estava o biscoito, mas isso não era atenção compartilhada. O Edinho, desde que aprendeu a andar, por volta de 1 ano e 2 meses, ele só andava na pontinha dos pés. E na época eu não sabia que isso era um sinal também de um transtorno global do desenvolvimento ou de autismo. E foi uma professora na escola das minhas filhas que notou. Ele ainda bem pequenininho e eu fui buscar minhas meninas na escola e a professora saiu, bateu um papo e ela falou: Fátima, você já reparou que ele só anda na ponta dos pés? Eu tinha reparado, mas eu achava que isso tinha a ver com o fato dele ter passado tanto tempo andando naquele andador, né? Que é tipo aquela cadeirinha que a criança que ainda não anda sozinha, solta,
Ela senta e com a ponta dos pés ela vai se movimentando. É tanta coisa que a gente não sabe e depois que a gente aprende, parece que tudo se encaixa, né? O Edinho não brincava com brinquedos do jeito que as crianças típicas brincavam. E ele só gostava de coisas diferentes. Por exemplo, o porta-retrato. Ele adorava porta-retrato e ficava carregando para cima e para baixo. Eu olhava de um lado, eu olhava de outro, levantava e abaixava. E aquilo era, no mínimo, curioso, né? E os objetos giratórios, como sempre. A máquina de lavar em funcionamento, girando, girando. E se bobeasse, ele ficava meia hora olhando, fascinado, para a máquina de lavar girar. Ou para o ventilador de teto, então melhor ainda. Coisas assim que também não combinavam com o desenvolvimento normal. O Edinho tinha muitas estereotipias, ou STEAMs. Ele ele fazia de tudo que parece que as crianças com autismo fazem. E o mais frequente, ou a estereotipia mais frequente, era o flapping de mãos. Ele fazia isso o tempo todo, em qualquer lugar. E ele fazia isso quando ele estava triste ou quando estava alegre, né? Quando estava irritado ou quando estava animado. Era um jeito dele se expressar e eu, como mãe, sabia interpretar, né, o que isso significava no momento em que ele fazia. Outra estereotipia bem forte era proteger os ouvidos, desse jeitinho que muitos autistas também fazem, que na verdade tinha um fundo sensorial bem forte, mas na época eu não sabia disso. Ele se protegia muito dos ruídos, ele entrava em pânico quando ouvia uma ambulância ou carro da polícia, por exemplo, mas ao mesmo tempo ele procurava outros tipos de ruídos. Então era algo que eu desconhecia, mas que era realmente bem característico. E outra coisa que ele fazia muito, uma estereotipia forte, sonora, né? Vocal, era o I. Ele fazia isso o tempo todo, muito. E também quando estava irritado ou quando estava feliz. Eram coisas que, nossa, caracterizavam o Edinho demais até uma certa idade. O Edinho precisava andar de coleira, um colete, que tem até um nome hoje em dia, mas eu confesso não saber, que na Holanda não chamávamos de coleira. E era algo que me deixava muito triste, porque até quando eu ia vestir aquele colete no meu filho? Até quando ele ia precisar ser segurado, ser freado, ser protegido, porque ele não via perigo. E no aeroporto, parque de diversão, na rua, era preciso. E eu me envergonhava, claro. As pessoas olhavam, tipo, nossa, essa mulher é doida. E tinha gente que ria, achava engraçado. Eu ouvi até uma vez num aeroporto de São Paulo, na viagem da Holanda, indo para o Brasil, e um rapaz com a namorada falando: e aí, amor, olha só, esse moleque deve ser o bicho porque tá na coleira. E eu ri assim, meio sem graça, e ele era impossível, só que não era por maldade ou por ser uma criança má ou mal criada ou mal educada. Ele era para a segurança física dele, porque se ele se soltasse da nossa mão e não estivesse com esse colete de proteção, ele ia para o meio da rua, ou ele fazia, não sei.
podia se colocar realmente em perigo. E isso me perturbava muito, me preocupava muito. O Edinho tinha mania de ficar olhando pro nada e rindo, que eu não sabia o que era isso. Eu não sabia. E eu tentava entender e eu colocava na minha cabeça que ele via, não sei, via os espíritos, eu sou espírita, via minha mãe, né, que tinha morrido já há tanto tempo, via anjos. Eu não sabia realmente e até hoje não sei, porque essa é uma das coisas das quais ele não se lembra. Ele se lembra de muita coisa, mas ele não sabia para onde ele ficava olhando. Uma das coisas que me preocupava que me dava nervoso, me dava calafrio, é quando a gente via a televisão ligada, acontecia alguma coisa, até um desenho animado, o bonequinho se machucava e ele começava a rir. Ele não percebia, ele não entendia que era uma situação triste. Ele tinha essa emoção, aliás, ele entendia a emoção de um jeito inapropriado e isso me angustiava. E eu pensava, meu Deus, meu filho não tem empatia, não tem emoção. Será que ele é psicopata? Nossa, eu era uma mãe tão jovem, tão inocente, tão preocupada, e eu não sabia tanta coisa que eu sei agora. E vendo meu filho com essa empatia incrível que ele tem, eu penso em quanta preocupação eu tive e que resultou não ser necessária. O Edinho tinha quase todas as dificuldades de ordem sensorial que a gente pode imaginar. E uma delas, por exemplo, é a sensibilidade aos tecidos. Até hoje ele tem um pouco. Ele sempre diz que ele só gosta de comprar roupa que tem a etiqueta impressa, sabe? Dessas que escrevem a marca e o número e tal, elas imprimem, né? A etiqueta, ao invés de fazer mesmo uma etiqueta, porque incomoda demais. Mas na época não era só etiqueta, era o tecido todo. E um fato bem curioso e que eu demorei a entender o porquê era que eu só podia usar um tipo de casaco dele. E aqui na Holanda é frio todo dia, então eu tenho vários casacos, eu gosto de variar e gostava de colocar alguns tipos e ele chorava, ele gritava, ele ficava tentando arrancar do meu corpo e eu achava aquilo tão estranho, mas tão estranho. Por que ele fazia isso? E era essa sensibilidade sensorial da qual na época eu não fazia ideia. Isso e várias outras coisas, né? Eu falei da auditiva, ele tinha do olfato, ele cheirava tudo antes de colocar na boca, ou ele colocava coisas na boca, como pilha de rádio, veja que coisa. Ele ficava chupando pilha, ele lambia determinadas coisas. E depois que eu fiquei sabendo o que era, e que eu consegui, né, encontrar a terapia de integração sensorial, nossa, foi portas e portas se abriram para ele e para mim. E tinha seletividade alimentar bem forte. Edinho só comia danoninho, macarrão sem molho, puro, pão puro, também sem recheio, nada, o nuggets de frango e batata chips, essa do saquinho. Era uma dificuldade enorme de conseguir fazer com que ele comesse outros alimentos. Foi também algo que eu achava muito estranho. O meu filho, ele passava fezes
nas cortinas da casa, nas paredes da casa. E toda vez que não tinha ninguém, porque tinha sempre alguém perto dele, sempre, assim, tipo, 24 horas por dia, no controle, para ele não fazer bobagem, para ele não fazer essas coisas tão estranhas. E brincar com as fezes foi algo que eu custei muito até a contar para outras pessoas. E hoje em dia, graças a Deus, eu superei todas as vergonhas passadas e tenho a permissão do meu filho, como adulto que ele é, em poder falar isso, porque ele acha muito importante que eu fale para vocês, mães, pais, família, cuidadores, pessoas que se importam com as crianças autistas, que estão tendo tantos desafios agora. Ele acha muito importante eu estar falando desses problemas que ele teve, para que vocês saibam que isso pode ser superado. A gente não sabe se cada um de vocês vai superar, mas pode ser superado. Foi algo que abalou muito a nossa família, mas que a gente conseguiu modificar, graças a Deus. O autismo do meu filho foi um autismo bem severo. Ele não foi diagnosticado com autismo severo à toa. Ele tinha entre 10 sintomas do autismo, características do autismo. Mas mais importante que isso foi eu não perder a esperança de ensinar a ele tudo isso que eu aprendia correndo atrás, procurando, sentada na biblioteca, porque graças a Deus a gente tem internet hoje. Na minha época era tudo muito complicado, mas eu via uma chance de acontecer alguma coisa que melhorasse pelo menos 50% da vida dele. E eu acho que melhorou 95%. Então, gente, acredita nisso. Eu não sei até que ponto o seu filho, que talvez esteja também com autismo severo, vai melhorar, mas se segura na possibilidade disso vir acontecer. E aguardo vocês com todo carinho na semana que vem, no sábado que vem, com muita vontade de passar alguma coisa de bom. Quem sabe vocês possam se inspirar em uma coisinha que ouçam aqui e que seja para vocês a porta para alguma solução ou a solução de algum problema do seu filho. Um beijo grande e até lá!